Em princípio, tem uma mensagem do presidente da FAUBAI. Como tem sido amplamente divulgado, 95% das cidades do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, foram atingidas com as fortes enchentes que afetaram, desde o mês de maio passado, mais de 2,3 milhões de pessoas, com 650 mil desalojados e 76 mil pessoas em abrigos. Com mais de 170 mortos, esse desastre climático interrompeu o fornecimento de água tratada e eletricidade para centenas de milhares de residências. O número de mortes é maior do que o total de mortes por desastres naturais no Rio Grande do Sul no período de 1991 a 2022. Os danos diretos são estimados em bilhões de reais brasileiros e a reconstrução de estradas, escolas, hospitais e até de cidades inteiras exigirá recursos financeiros significativos. A FAUBAI, Associação Brasileira de Educação Internacional, com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, promove a série especial de webinários global SOS Rio Grande do Sul Brasil, para contribuir com os esforços de recuperação do Estado. Todos os recursos arrecadados serão doados a instituições efetivamente envolvidas no atendimento à população gaúcha. Central Única das Favelas, a CUFA, Ação de Cidadania Solidária e Solidariedade aos Trabalhadores da Cultura do Rio Grande do Sul. A FAUBAI agradece a todos os palestrantes brasileiros e internacionais que aceitaram seu convite, muitos deles originários do próprio estado do Rio Grande do Sul. Cientistas, escritores, jornalistas, gestores de internacionalização da educação superior. Serão abordados temas como mudanças climáticas, literatura, arte, racismo, ciência, internacionalização da educação superior, dentre outros. Agradecemos também às curadoras Simone Sarmento, da URGS, e René Zickman, da FAUBAI, e ao coordenador-geral da série de webinários FAUBAI Connections, Nicolás Maiar, da URGS. Vamos participar, divulgar e apoiar esta ação solidária da FAUBAI pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e abraço a todas e a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que a pessoa estiver vendo esse vídeo. Quero agradecer a presença de todos e todas. Meu nome é Renê Zickman, eu sou diretora executiva da Associação Brasileira de Educação Internacional, FAUBAI, e hoje vou estar aqui junto com Marta Medeiros, com Jamil Chad, a quem já agradeço imensamente por terem aceito o convite da Associação FAUBAI nessa conversa. Vou rapidamente apresentar. Depois a gente vai ter também, quer dizer, esse webinário, como o presidente Zé Celso disse, a ideia dessa ação solidária também para que doações possam ser feitas àquelas três entidades que a FAUBAI selecionou, e aí durante o evento isso vai aparecer no chat e também no próprio site da FAUBAI, mais detalhes para as doações. Eu vou apresentar os nossos convidados, muito especialmente, e agradecendo também muito especialmente, Marta Medeiros. E Marta Medeiros nasceu em Porto Alegre, é uma gaúcha, formada em comunicação social na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Escritora, colunista dos jornais O Globo, Zero Hora, 30 anos de Zero Hora, não parece, né? E 20 anos em O Globo. Tem mais de 30, isso são dezenas. A gente fala da Marta, vocês veem que tudo são ali algumas dezenas. Mais de 30 livros publicados, entre poesia, crônica, ficção e relatos de viagem. Os seus títulos mais conhecidos, que provavelmente muita gente conhece, ou todos aqui já conhecem, pelo menos alguns deles: Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada, Fora de Mim, Tudo o que eu queria te dizer, todos esses foram adaptados para o teatro. O mais recente lançamento da Marta é a coletânea de crônicas, Conversas na Sala,
120 crônicas, escritas entre 2008 e 2023, até então inéditas em livro, em que ela conversa na sala sobre o Brasil dos últimos anos. E vamos combinar que teve assunto do Brasil nesses últimos anos. Em uma das crônicas, a Marta diz o seguinte, aspas, o mundo não quer mais saber de sonhadores. Eu sei, mas o mundo está errado. Fecha aspas. É boa essa frase. Quando fizemos o convite para a Marta, ela muito generosamente aceitou ali de imediato para vir aqui conversar conosco sobre livros, arte e conquistas da maturidade. E aí vem o segundo grande agradecimento dessa tarde, porque essa conversa vai ser conduzida pelo jornalista Jamil Chad. Jamil Chad é jornalista, correspondente na Europa há mais de 2 décadas. Tudo aqui se soma em décadas, o que é muito bom. E tem seu escritório na sede da ONU em Genebra, na Suíça. Paulistano, formado em Relações Internacionais por uma outra PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e tem mestrado na Universidade de Genebra. Passou por mais de 70 países e integra a rede de jornalistas no importante combate à corrupção da Organização Transparência Internacional. Ele presidiu a Associação de Imprensa Estrangeira na Suíça, é colunista da UOL e regularmente contribui com veículos internacionais, dentre outros a BBC, CNN, Al Jazeera, The Guardian, El País e tantos outros. É autor de 9 livros, 3 dos quais foram finalistas do Prêmio Jabuti. Eu não disse, mas a Marta também tem prêmios, depois eu posso botar no chat os prêmios dela. Mais uma vez, a Associação Afalbai agradece, muito especialmente Marta Medeiros e Jamil Chad, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos apoia nessa iniciativa. É um privilégio para nós. E eu quero agradecer também, especialmente o Jamil, porque ele está em Genebra, significa que lá já são 11 da noite. Então, é um agradecimento também especial. Jamil, por favor, eu acho que a conversa você pode continuar e abrir aqui com a Marta. Muito obrigada. Renê, muito obrigado pelo convite. Não tem hora para falar com a Marta, entendeu? É o horário que nos for colocado vai valer a pena, certamente. Eu te agradeço muito pelo convite e quero agradecer a Marta não só por mediar essa conversa contigo, Marta, mas, no fundo, por tudo que você escreveu nesses anos todos e que servem de inspiração. Como jornalista, eu, obviamente, te leio de forma permanente, então é um grande privilégio estar aqui com você. Eu não vou me alongar, eu já vou passar para as perguntas, porque, obviamente, nós queremos ouvir a Marta. E é o seguinte, a primeira questão o Cristóvão Tesa, no livro O Espírito da Prosa, ele diz o seguinte: o ato de escrever é um evento, não uma reprodução. E nisso, Marta, eu inclusive trago um pouco para o meu lado, que é o da música, onde existe um amplo debate justamente sobre reprodução e evento, né? E obviamente, um debate sem fim. Ele teve início quando, claro, houve a massificação das gravações, né? Primeiro dos discos, e você tinha, inclusive, gente que dizia que era contra gravar discos, porque, afinal de contas, retirava a arte do local dela, né? Fazia dela uma reprodução e não uma produção. Eu vou até ler um trecho de algo que eu tinha escrito, que é justamente que um dos argumentos muito populares na época, numa parcela dos músicos, era de que, pela primeira vez na história da arte, a precisão tinha se tornado um valor superior à emoção da música. Afinal, a partir daquele momento, um erro era literalmente eterno. Pior, parecia ganhar uma dimensão cada vez maior sempre que a gravação impiedosa era tocada. Obviamente, nós estamos falando de música, mas eu queria te perguntar como você traduz nas tuas crônicas justamente a emoção daquele momento, seja lá qual for aquela emoção, num texto que não é uma reprodução, mas sim um evento. Marta, a palavra contigo. Boa noite, bom dia, né? Olá
a todos. Obrigada, Renê, pelo convite. Obrigada, Jamil. Uma honra ser entrevistada por ti. E obrigada a todos que estão assistindo. Pois é, estava falando agora em retirar a arte. Eu acho que a gente fica mais preocupado em retirar a alma, eu diria, sabe? Porque a arte, mal ou bem, se mantém, sabe? Em todos os processos. A minha preocupação é exatamente isso, tá? Eu vejo um filme ou eu assisti uma cena e aquilo me impregna de uma emoção que depois eu sento na frente do computador e tenho, né, que transmitir esse sentimento. E eu sou muito preciosista na hora de escrever. Então, eu fico realmente com uma certa preocupação, como é que eu vou transmitir essa emoção? E a minha busca é pelo entusiasmo que me gerou, né, que me fez dar o pontapé inicial e realizar esse texto. Aliás, o entusiasmo ele é o critério para mim, para tudo, sabe? Tanto para quando eu vejo a obra dos outros, quanto a realizar a minha própria obra. E eu não sei te explicar como é que acontece. Eu até fico, assim, às vezes um pouco, sei lá, não é medrosa, mas aflita com o fato de que eu sou uma pessoa que gosto de escrever, reescrever, reescrever. Eu conheço alguns colunistas que escrevem de primeira e já mandam direto para o jornal para tentar diminuir esse gap, sabe, entre o evento e a reprodução, sabe? E mando direto. E eu sou incapaz de fazer isso, até porque o momento que eu mais me divirto, porque eu acho muito importante a gente se divertir com o que faz, mesmo que seja um texto mais duro, mais sério, ainda assim me divertir com o processo, eu não consigo simplesmente mandar no calor da hora. Eu preciso fazer o texto dormir para que eu possa lê-lo na manhã seguinte e aí conseguir ver onde é que estão as gordurinhas, as repetições e conseguir dar a ele uma limpidez que me deixe satisfeita com o resultado. E, claro, daí eu me pergunto, será que eu não deixei escapar, né, a chama que me fez iniciar esse processo? Eu nunca sei a resposta, Jamil. A resposta vem do leitor. E tem sido assim, super interessante, porque eles me dizem justamente isso. Marta, a gente sente a tua emoção na hora que tu escreveu. Então, eu acho que, sem saber direito o que eu estou fazendo, eu acabo, mesmo que eu esteja lapidando o texto e dando essa precisão, eu ainda assim consigo manter a chama original. Demais, demais. Olha, na tua crônica Surdez Universal, você pontua que a arte, a amizade e os filhos são os 3 fios condutores de uma vida plena. Quais seriam, no teu caso, os fios condutores da tua escrita? Da minha escrita? Se é que eles Sabe que existem. existe. Sabe que bem no início da minha carreira eu recebi um elogio que acabou me pautando para tudo que eu fiz, tá? Foi um escritor que me disse essa frase que eu achei bárbara. Ele disse: Marta, eu nunca saio de mãos abanando de um texto teu. Aquilo, de certa forma, me deixou assim envaidecida, mas assim me deu um norte, porque são muitas pessoas escrevendo, são colunistas espetaculares, né? O Brasil, tu sabe, a gente chuta uma árvore, cai 10 cronistas de primeira. Então, assim, ó, é um privilégio ter um espaço, tá? E agora eu estou falando não dos outros gêneros, não estou falando de poesia nem de ficção, estou falando da crônica mesmo, de jornal, que é esse texto né, cotidiano. E aí eu pensei nisso, assim, ó, eu estou cercada de pessoas maravilhosas e, pior, existem milhões de outros escritores que não têm o privilégio que eu tenho de ter um espaço no jornal. Por que as pessoas recebem as minhas palavras e não recebem as palavras de milhares de outras pessoas que pensam bem, escrevem bem, têm muito a dizer? Então, assim, para honrar esse privilégio, eu procuro fazer o seguinte: esses 3 minutos em que a pessoa vai parar para me ler tem que valer de alguma coisa. Eu sei que a crônica não tem obrigação nenhuma, apesar de ela ter essa natureza utilitária, ela não tem obrigação nenhuma de fazer refletir, pode ser simplesmente um momento de respiro ali na leitura do jornal, falando de algum detalhe mais lírico, mais poético, mas, de qualquer maneira, eu acabei colocando para mim essa, não é missão, porque a palavra é muito solene, mas esse norte,
de fazer com que vale a pena, que a pessoa saia daquele texto pelo menos por mais 1 ou 2 minutos, refletindo sobre alguma coisa, seja concordando ou discordando com o que eu disse, mas que eu tenha entregue alguma coisa. Então, eu acho que seria, no caso, falando de texto especificamente, seria esse o meu norte, né? O que realmente me move na hora de escrever crônicas. Muito bem. Na verdade, eu até ia te perguntar se você consegue identificar motivações, se você tem algo. Você colocou na questão da missão, inclusive, né? Que você coloca até como se Sim. fosse uma palavra solene, mas eu acho que, sinceramente, no teu caso, como para nós que te lemos, eu acho que é uma missão, certamente. Você, o norte, eu até entendo quando você coloca, mas há uma motivação, ou seja, tem algo que você quer atingir, que às vezes não está Acho, nem naquele texto? acho que sim. Claro que eu comecei sem eu nunca planejei ser colunista, né? Tudo aconteceu muito circunstancialmente. Então, quando eu comecei, era uma aventura. Achei que ia durar 2 semanas, 3 semanas, até onde as pessoas tivessem a fim de me ler. Nunca tinha feito isso. Então, eu entrei meio de gaiata mesmo, sem grandes pretensões. Mas, bom, agora são 30 anos, né, Jamil? Então, já houve uma fidelização dos leitores, já tem um nome, né, que eu carrego e tal. E o que me interessa na vida, e sempre me interessou desde criança, na escola era o que eu queria aprender, não era matemática, não era geografia, não era, é sobre as relações humanas. É como é que a gente faz para conviver com o outro, como é que a gente consegue, sabe, se relacionar com o máximo de civilidade, como é que a gente pode ter escuta e como é que a gente pode colaborar para a sociedade. Então, eu acho que essa história assim, de relações humanas é realmente o que me move. E quando eu escrevo, a minha busca é pela simplificação, para fazer com que as pessoas não entrem em ondas, seja ela qual for, onda de consumismo, sabe, ondas retrógradas, para que a gente consiga baixar um pouquinho essa ansiedade, né, que é da vida de hoje, que é uma super ansiedade para tudo, e visualizar a importância do menos, sabe? Menos pressa, menos vaidade, menos ego. É uma pretensão, eu falei aqui porque eu não tinha pretensão quando comecei, agora eu acho que eu tenho sim essa pretensão de transmitir alguma coisa que faça com que as pessoas se sintam um pouquinho mais melhores consigo mesmo, sabe? Que elas não fiquem sempre nessa loucurada de querer mais, fazer mais. Eu acho que eu escrevi sobre isso exatamente nessa última crônica, Surdez Universal, e é um resumo do que eu senti. Até essa crônica ela foi inspirada pelo livro eu não sei se eu vou dizer certo, tu me corrige, o nome da autora, Muriel Barbery, é assim que se diz o nome dela, não tenho certeza, que é esse livro lindo que ela lançou agora, né, Uma Hora de Fervor, que se passa em Kyoto e tal. Então, me veio realmente uma onda mais oriental, sabe? Aquela coisa mais da calma, da tranquilidade, coisas que nós estamos perdendo em função de um corre-corre, de um ritmo de vida alucinante que a gente está sempre correndo atrás e não consegue acompanhar. Então, eu acho que, de certa forma, todo o meu trabalho, se for olhar todos os textos que eu escrevo, eles têm como base, não que isso seja consciente, né, Jamil? Na hora que estou escrevendo, eu não tenho isso consciente, mas é um pega leve. É um pega leve, vamos voltar um pouquinho para o que importa, e o que importa é sentimento, é o senso de coletividade, e é viver bem dentro da tua, né, dentro do teu microcosmo para poder fazer com que o macro avance. Eu preciso te confessar que me bateu uma certa inveja, porque atualmente o ritmo que nos é exigido na parte de reportagem é de que, ao final do discurso daquela pessoa que você estiver cobrindo aquele discurso, o teu texto já precisa estar pronto e no ar. E É uma aí, loucura, né? e aí eu me pergunto, o que exatamente a gente ouviu daquele discurso? Ou, além do que a gente ouviu, o que ele significa de fato?
Então, eu compartilho absolutamente tua posição dessa, talvez, calma, não sei se a palavra é a palavra Às certa, vezes mas eu uso a coluna reflexão. quase como um freio de mão, sabe? Assim, de calma, Perfeito. porque a gente está indo depressa demais para onde? Ninguém está querendo chegar lá no fim, né? A gente está. Então, eu acho que essa exaltação do durante, a exaltação. E aí eu corro um super risco, e eu sei que eu tenho até essa imagem do bom mocismo, ou de ser alienada, até de repente, meu Deus, o mundo é muito mais que isso, e essa aí vem falar de coisas, né? Vamos baixar a bola, vamos curtir o momento, vamos voltar a dar valor ao que sempre teve valor e que de repente se perdeu agora, né? Com essa tecnologia que nos deixa completamente zonzos e tudo mais. Até porque assim, a gente está numa enxurrada de informação e a gente perdeu a imaginação. Eu acho que está havendo uma troca aí, tem cada vez menos espaço para a imaginação. Então, mesmo que eu não proponha uma coisa muito esotérica, eu pelo menos procuro fazer, vamos voltar a imaginar o que a gente vivia antes. Eu não gosto de parecer saudosista, mas no fundo eu tenho, sim, eu acho que talvez dê para conciliar uma atualização com o mundo de hoje, mas, ao mesmo tempo, sem perder a essência de quem a gente é. Eu acho que, sinceramente, quando você coloca nesse contexto, aprender a usar a tecnologia, não é deixar que ela nos ensine como nós devemos pensar, não é inverter a situação, ou seja, porque ela é imediata, que nós também temos de ser Não imediatos. esquecer, supersônicos. Exato, As né? pessoas me perguntam muito, Jamil, eu todo dia, último dia do mês, no meu perfil do Instagram, eu ponho os livros que eu li naquele mês. Geralmente são 6 ou Calma que eu 7. vou chegar nessa pergunta. Calma que eu vou chegar Bom, nessa então tá, pergunta. né? Já estou me antecipando. Já vou chegar nela. Não, que eu ia dizer que as pessoas perguntam, como é que tu consegue ler tanto? A resposta é tão simples, mas depois eu dou. Vamos lá, vamos em frente. Ótimo, ótimo. Não, inclusive, hoje de manhã, fui curioso, porque hoje de manhã eu fui pegar o manifesto do Breton, o manifesto surrealista, que ele fala justamente da imaginação, né? Da separação, e olha só, isso faz 100 anos, que ele fala justamente da separação da imaginação e da realidade, né? Ou seja, precisamos retomar a imaginação, ou pelo menos o espaço para que ela exista. Eu pessoalmente acho fundamental que haja esse espaço. Olha, eu queria justamente entrar um pouco nesse tema e te perguntar o seguinte, que é um debate, obviamente, que não se limita aos escritores, às escritoras. Você enxerga o papel do escritor na promoção de mudanças sociais? Você sente uma responsabilidade social na tua escrita também? Olha, eu acho que a responsabilidade social começa na transformação pessoal. Então, assim, eu não penso que eu vou mudar o mundo. Claro que, por exemplo, tá, quando nós estávamos prestes a ter a eleição de 2018, tá, que foi muito assustadora para todos nós. Daí, eu sou uma pessoa que não falo muito sobre política, sabe? Eu sempre falei pouco, até porque não entendo muito de política. Mas ali era um momento que não era qualquer momento, né? Nós tínhamos muita coisa em risco. E aí, ali, sim, havia uma pretensão de fazer, sei lá, acordar consciências, vamos dizer assim, sabe? Até porque as pessoas, sabendo que as pessoas me levam muito a sério, me consideram sensata, lúcida, eu trago algumas boas etiquetas coladas ao corpo. E eu digo, então, vou usar isso para fazer com que as pessoas repensem, né, sobre para onde estamos levando o Brasil. Então, mas eram coisas muito específicas que eu achei que eu não podia me dar o luxo da neutralidade, de ficar em cima do muro. Mas, em geral, quando eu, dia a dia, no curso do meu trabalho, não, eu não penso assim numa transformação social, mas eu penso sim em transformar, não é transformar, que daí é meio pretensioso, mas fazer com que as pessoas conectem com coisas delas mesmas, que possam fazer com que elas tenham uma vida um pouco mais
uma visão mais aberta da vida. Eu acho que principalmente isso, abrir visões. Eu vim de uma bolha, Jamil. Eu nasci numa bolha, sabe? E eu sei o esforço que eu tive para sair dessa bolha. E os livros foram fundamentais para eu sair dessa bolha. Eu não teria saído se não fosse a literatura, a arte em geral, a literatura em particular. Então, eu fico pensando, bom, quem sabe eu também não sou uma agente para fazer com que as pessoas saiam de suas bolhas e comecem a enxergar de uma forma mais expandida o mundo onde a gente vive. Então, nesse sentido, sim, mas sempre visando no leitor, naquela pessoa com quem eu estou fazendo com quem eu tenho uma relação a dois, porque eu sempre penso no livro e na leitura como uma relação a dois. Eu não estou, né, num comício falando para milhões de pessoas. Eu aqui escrevendo e alguém em outro lugar que eu não estou vendo me lendo. É uma relação muito íntima. Então, eu procuro fazer com que essa intimidade das palavras e a maneira que eu escrevo, que é uma maneira muito direta, eu uso muito isso no texto, você, sabe? Como se eu estivesse realmente conversando com alguém. Não à toa, meu último livro é Conversas na Sala. Eu procuro fazer com que essa conversa gere uma amplitude de olhar, é isso. E daí, com essa amplitude, eu espero que essa pessoa consiga pensar melhor, agir melhor e em prol, claro, de todo mundo. E como é a reação desses leitores? Quando você, eu não sei se já aconteceu uma ou outra vez comigo do texto, vamos dizer assim, sair do meu controle no sentido de ele ganhar uma vida quase própria e as pessoas virem me dizer coisas que eu me pergunto, será que eu escrevi isso mesmo? Ou será que eu queria dizer isso, né, naquele texto? Mas, de repente, você vê que chegou daquele jeito, pelo menos. Você já se surpreendeu com, entre aspas, a mensagem que você gostaria de passar? Já, muito. A gente sabe disso, né? A gente escreve e cada um lê o que quer, dependendo do momento que está vivendo, do que ela precisa ler, e de repente acomoda aquilo que tu leu, né, para o momento que a pessoa está vivendo. E geralmente são retornos muito positivos e às vezes enxergo muito mais do que eu escrevi, ou pelo menos que eu imaginava que eu estava escrevendo. E acaba acontecendo transformações, até coisas radicais. Eu já fui atacada na rua por uma menina que me falou que tinha tentado se matar, enfim, sabe, suicídio, e que graças à crônica ela tinha repensado a vida dela e tal. E daí eu fico tão surpreendida, pergunto, mas que crônica foi essa? Dela diz o nome da crônica, eu não tenho nem ideia o que é. Volto correndo para casa, leio a crônica e digo, nossa, isso aqui é tão banal, como é que isso foi repercutir, né, tão fortemente para uma pessoa que eu não conheço? Então, estou dando só um exemplo assim mais dramático, mas acontece isso mesmo, né, de as palavras caírem para algumas pessoas de uma forma que tu não tinha previsto que poderia acontecer. Mas eu não penso muito nisso, viu, Jamil? Eu não penso na reação, assim. Eu escrevo o que eu acho que é importante falar, mais do que nunca importante para mim mesma, sabe? Aquilo ali é um reforço do meu próprio pensamento, aquilo ali é uma maneira que eu tenho de documentar algo que ainda está meio desorganizado na minha cabeça, então que eu organizo em palavras e transformo aquilo num documento para mim, antes de tudo, e aí largo, né, compartilho com as pessoas. E aí a maneira que elas vão receber, ou de uma forma agressiva, alguns recebem de forma agressiva, outros vão receber como uma missa. Então, isso vai depender da vivência de cada um. Fascinante, fascinante. Agora, dentre tantos gêneros e formatos literários, o que te leva a fazer uma escolha naquele momento da escrita, né? Por que você prefere a crônica? Ou como é que você faz essa escolha? Porque são armas, né? São formas de chegar à mensagem claro, de uma maneira diferente. Como é que você faz essa escolha, Marta? Mas isso não tem muito romantismo. A crônica é a minha profissão. Eu vivo da crônica, sabe? Eu recebo um salário, a crônica é uma vitrine para os outros projetos. Às vezes não tenho vontade de escrever nada, estou com vontade de ficar na cama, de não fazer nada, só ler. Não posso, eu tenho um compromisso. Então, eu levo a crônica sem esse romantismo. É 30 anos escrevendo em jornal toda semana. É uma vida. Eu tinha 32 anos quando comecei, estou com 62. Tá? Estou fazendo 30 anos agora, exatamente nesse mês de julho.
Então, isso aí já faz parte da minha vida. Não é mais nem uma escolha, sabe? Assim, é o jeito que eu tenho de estar no mundo, é o trabalho que eu faço, que eu realizo com prazer, às vezes nem muito prazer, também não gosto de ficar idealizando, não, às vezes não estou com vontade, mas tem que escrever igual e tal. Escolhas mesmo eu tenho nos projetos paralelos, quando eu resolvo escrever um livro de ficção, ou, sei lá, quando eu trabalho junto com o pessoal de teatro para fazer uma adaptação de algum texto meu. Daí é a parte que eu realmente atendo a uma exigência interna, sabe? Eu tenho alguma coisa dentro de mim que eu estou... Principalmente os livros de ficção, que é onde eu não me dou muito bem, não tenho técnica, não sou uma boa romancista, mas como leitora é o meu gênero preferido e eu ainda estou tentando, vou morrer tentando, mesmo que eu não chegue lá. Então, aí sim, aí eu tenho um momento meu de, não, eu tenho que tirar, é um exorcismo, assim, sabe? Tem que tirar um demôniozinho de dentro para poder tocar a vida com mais leveza. E aí passam a ser escolhas. Mas se botar tudo no mesmo pacote, já não é mais escolha. Eu já saí dessa fase, não é mais escolha. Agora é realmente um modo de vida. E você acabou de dizer que você faz isso há 30 anos, ou seja, obviamente, uma vida toda. Você consegue dimensionar em que esse percurso literário mudou a tua visão do mundo e da vida? Você consegue? Muito, muito. Nossa, eu não consigo imaginar como é que seria se eu não tivesse esse processo de investigação semanal. É quase como se eu tivesse um processo terapêutico. Eu sei que isso é um super clichê, mas, enfim, ele é mesmo. Porque eu estou me escutando, me investigando, descobrindo o que eu penso. E outra coisa, quando eu faço coletâneas, que eu sou obrigada a reler, né, o que eu já escrevi, eu vejo assim claramente a minha transformação, a minha evolução como cidadã, como cidadã. Eu me arrependo de coisas, pessoas não me arrependo de coisas que escrevi. Digo, nossa, como é que eu pensava isso com 35 anos? Então, e isso, ao mesmo tempo que me constrange um pouco, porque muita coisa está publicada, ao mesmo tempo me dá uma gratificação de saber que eu estou em movimento. Então, eu acho um processo muito, muito engrandecedor. Assim. Eu não sei como é que seria a minha vida antes disso. E são 30 anos como cronista. Eu comecei como poeta bem antes, já devo ter uns 40 anos aí de carreira literária. E isso foi uma formatação constante, e não só a respeito, não é só uma coisa umbilical, é também as pessoas que eu conheci através do meu trabalho, sabe? É o círculo de amigos e de influenciadores de verdade, não influenciadores digitais, mas influenciadores através da amizade, através do afeto, através da troca de conversa. É um barato, sabe? A gente poder viver de ideias e ter interesse no outro, porque eu não tem como eu fazer o meu trabalho se eu não tiver interesse, né, no que está acontecendo na vida dos outros, em como é que eles vivem e o que está certo, o que está errado dentro da minha concepção, que não é né, única, obviamente, mas dentro do que eu vejo, como é que eu posso contribuir, como é que eu não contribuo. E para mim mesma também tem, sim, essa parte mais egoísta, de como é que eu posso usar as minhas palavras para eu me entender melhor e crescer, e eu crescendo, como é que eu ajudo, né, quem está ao meu redor. Enfim, é uma salada mista aí de sensações, mas eu não tenho a menor dúvida que eu não seria quem eu sou se eu não escrevesse. Mas, mais ainda, eu não seria quem eu sou se não tivesse lido o que eu li na vida. Isso sim. Hoje, se alguém me obrigasse a escolher tu para de escrever agora, ou tu para de ler, eu não pensaria meio segundo, eu pararia de escrever na mesma hora e continuaria lendo o resto da vida. Exatamente. É até curioso, claro, para quem está fora da produção, de fato, pelo menos da parte jornalística, entender que a parte da escrita, pelo menos no jornalismo, é só o final do processo de escuta. Né? Você passou o dia escutando pessoas, fontes, versões diferentes sobre aquele fato que você está procurando, e a parte da escrita basicamente é o final do processo, não é o processo só,
né? Ele não O se limita. registro só, né? De todo um Exatamente. dia inteiro de... Exatamente. Isso no caso de vocês, ainda que existe, né? Eu nem me considero jornalista, Jamil, né? Porque vocês mas realmente têm quando um eu te leio o comprometimento. eu fico inspirado como um jornalista. É. Eu vou procurar, às vezes, na tua crônica, notícia, porque ali também tem notícia da vida real, né? Mas, assim, pensando, assim, coisas que... porque aí eu tenho o privilégio de poder escolher, realmente. Está acontecendo uma guerra, né, entre palestinos, judeus, e eu posso me dar o direito de não tocar nesse assunto e falar do filme do Woody Allen que eu vi no fim de semana e o que é aquilo. Então, assim, realmente eu corro por fora, né? O colunista corre por fora. Claro que a gente sabe que se a gente falar de assuntos que estão acontecendo, né, mais atuais, a gente acaba recebendo mais atenção, mas também é muito bom a gente correr por fora e apresentar uma visão mais descomprometida em termos de, sabe, a informação do jornal, e quase como uma zona de respiro mesmo, sabe? A hora da sobremesa, assim, vamos dar uma relaxada. Ainda na questão temporal, você fazia algo no início da tua carreira que hoje você faz de uma forma diferente? Dentro Da crônica. eu era mais... quando eu comecei, eu nunca imaginei que eu teria uma carreira longeva e que eu teria algum reconhecimento. Eu realmente achei, pintou aqui uma oportunidade, vamos ver. O que é essa tal de crônica? Eu falava muito de pessoas públicas, eu dava nome e criticava, chutava o balde. Eu era... Isso, por um lado, era até atraente, obviamente, as pessoas gostavam, né? Via ali uma fofoca, alguma coisa, alguém se expondo, eu me expunha muito, sabe? Porque eu não imaginei que eu fosse crescer. É tão engraçado, porque eu falei mal de muita gente que mais tarde eu vim a conhecer, sabe? E acabei virando amiga, inclusive. Então, assim, hoje em dia eu tenho um pouquinho mais de cuidado, sabe? Eu já não cito nomes próprios, assim, a não ser que seja para elogiar, mas para criticar eu já dou uma segurada. E fiquei um pouquinho mais comportada nesse sentido, mas sem perder, claro, a minha opinião, sem perder a minha verdade, a minha honestidade intelectual, né? Isso aí eu não abro mão. É só na forma mesmo. Eu fiquei menos gaiata, vamos dizer assim. Eu era mais gaiata. Quando eu me leio nessa fase gaiata, eu tenho uma certa saudade ali de uma molecagem que era também muito espontânea, muito saudável, e acho que até foi uma coisa que fez com que as pessoas ficassem atraídas pelo meu texto. Mas isso também é assim, é a vida da gente evoluindo. Eu, com 30 anos, era mais gaiata, com 60 agora, não que meu espírito não seja, mas já engana a torcida um pouquinho. Tudo bem. Agora, justamente sobre esse processo da escrita, que sugestões de leitura você recomenda para quem está chegando no mundo da escrita? Caramba! Bom, tudo. Eu não consigo dizer leia. Claro que eu posso indicar, se a pessoa quer ser colunista, posso indicar alguns colunistas e tal, e principalmente lá atrás, que tem colunistas que eu sempre gostei muito e tal. Mas eu acho assim, o importante é leia, e não é ler 2 livros por mês, é ler compulsivamente, que nem o viciado em cigarro, que acende o cigarro que ele leu. Eu já estou terminando um livro, terminei de ler um livro às 10 da manhã, às 10h15 estou começando outro. Exagerando aqui, mas é assim, é acender um no outro. Então, e de gêneros diferentes. Então, tu lê um clássico, sabe? E depois vai para uma poeta que está estreando, e depois... É realmente diversificar. Eu não consigo, assim... Claro, as pessoas perguntam qual é o teu grande livro, né? O teu livro de cabeceira, a tua Bíblia pessoal. A gente sempre tem um que outro, mas eu também acho que é tudo uma questão de gosto pessoal, sabe? Também é muito difícil eu saber o que vai agradar alguém. Eu sempre digo, pesquisa o livro, lê a orelha, lê o primeiro capítulo, sabe? É que nem um flerte, assim, flerta com o livro, até para ver se tu vai querer um relacionamento sério com ele. Mas, então, assim, eu não saberia dizer, eu recomendo tal autor.
Eu acho que tem que ler tudo, literatura nacional, literatura internacional, jovens começando sei lá, tudo, tudo. Muito bom. Você estava falando logo no começo da nossa entrevista, e antes de passar aí para as perguntas que estão chegando, mas você falou da hora do fervor, né, do Muriel Barbary. Se eu não me engano, foi uma das últimas leituras tuas, ou pelo menos foi uma das que você Foi, assim, agora das últimas, não foi o último livro que eu li, mas foi o que mais me impactou, assim. Eu fiquei muito tocada com esse livro, por um ritmo, que coisa incrível, assim, a história é belíssima, mas ele tem um ritmo, e aí é impressionante que daí tu vê o talento do escritor, né? Porque, na verdade, quando a gente lê, eu posso estar lendo a Muriel e estar lendo Raymond Chandler, e estar lendo... são livros, são palavras dentro de uma folha, e isso é a magia da literatura, né? Como é que tu consegue, escrevendo, como todo mundo escreve, conseguir fazer com que o leitor vá devagar naquela leitura para obedecer o ritmo do que está acontecendo. Absolutamente mágico. Esse é o tipo de livro, como foi o Ensaio sobre a Cegueira, que eu fiquei cega durante a leitura e continuei lendo. Então, assim, tem certos livros, Grande Sertão Veredas, para citar, né, que não é uma leitura, é uma experiência, né? Tu adentra o sertão, não tem como tu não entrar, né? Então, assim, esses tipos de livro, eu nem sei por que eu estou falando isso agora, nem sei o que tu perguntou, claro que eu já me perdi, mas esses são livros sensoriais, sabe? E tem aquele livro, não, que tu lê e ok, gostei, curti, me diverti, mas da Muriel Barbary, né, que eu sempre esqueço o sobrenome dela, eu catalogo como uma experiência literária, e não só eu li o livro dela. Mas eu já li outros livros, agora estou lendo já outras coisas. Mas lembra que você me disse que você ia falar alguma coisa, aí eu te interrompi dizendo que eu ia já chegar nessa pergunta. Nós estávamos falando da tecnologia. Eu, todo final de mês, no dia 30 ou 31, último dia, eu mostro para as pessoas que me seguem ali, no meu perfil do Instagram, os livros que eu li naquele mês. As pessoas acham que eu estou indicando, na verdade, eu estou mostrando o que eu li. É claro que tem um que eu gostei mais, outro que eu gostei menos. Eu só não ponho o que eu não gostei. O que eu não gostei, eu não ponho, porque as pessoas acabam achando que é uma indicação mesmo. E aí, em média, são 6 a 7 livros, que eu conheço pessoas que leem muito mais que isso no mês. São 6, 7 livros ali por mês. E as pessoas ficam, assim, impressionadíssimas como é que eu leio 6, 7 livros. E às vezes me dá a dica. E eu digo, gente, desliga o celular. Desliga, pronto, não tem outra dica. Porque eu não passo o dia inteiro lendo, tem milhões de coisas para fazer. Eu sou uma dona de casa, além de ser uma colunista. Eu vou ao supermercado, eu tenho que comprar um presente para uma... Eu vou botar gasolina no carro. Eu tenho uma vida, cuido da minha mãe, cuido do meu pai. E trabalho também, passo o dia inteiro no computador, mas sempre tem aquele momento, sabe, que 20 minutos antes de tu almoçar, que tu para tudo e pega um livro, ou tu está na sala de embarque de um aeroporto, não precisa estar na rede social, pode estar lendo um livro. E agora, nós temos esse grande competidor hoje, que é o celular, que é viciante, e é muito útil, muitas vezes, tudo depende de quem tu segue, né, de como é que tu faz uso, né? Tem pessoas que perdem totalmente o dia com bobagem. Eu recebo informações muito valiosas também através das redes sociais, mas a gente, claro, tem que filtrar. Agora, tem um momento que ela tem que ficar de lado. E aí, né, Vossa Majestade, o livro tem que ocupar o trono. Muito bom, muito bom. Olha, nós temos ainda 10 minutos e tem já algumas perguntas, na verdade, que chegaram. Tá. Eu vou te ler algumas perguntas, Marta, que chegaram pelo YouTube. Então, a primeira é a seguinte. Marta, que conselhos você daria para alguém que está começando a escrever? Humildade, primeira coisa. A gente tem que entender que todos nós sabemos escrever. Então, quando a gente quer se projetar em um trabalho de expressão artística, é muito mais fácil pensar em literatura do que pensar em dança, em cantar, que exige, né, que exige mais do que escrever. Escrever, tu senta no computador e escreve. Então, humildade para saber se tu realmente
tem alguma coisa a transmitir e tem um texto atraente que, claro, ele pode não começar atraente, mas ele precisa se desenvolver, mas é humildade, assim, não adianta, sabe? Eu vou escrever porque eu sei juntar uma palavra com a outra. Ler, fundamental, já falei sobre isso, não vou me repetir, é o principal. Existem muitas oficinas de literatura que eu acho que são muito boas para dar um pontapé inicial, sabe? Aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, tem vários autores que né, tem a oficina do Luiz Antônio Assis Brasil, tem a do Fabrício Carpinejar, tem Letícia Verschoff, tem vários autores que fazem, que já têm alguma experiência, né, ou muita experiência, e acho que sempre é bom fazer uma oficina para já pegar alguns macetes, até para ver se tem ânimo suficiente para iniciar nessa carreira. E não ter pudor, sabe? Eu acho que é uma coisa que o pudor é uma coisa que trava a literatura, sabe? Eu acho que tem que não ter limites, sabe? Não colocar limites para E sorte, boa sorte, a coisa que mais tem boa sorte, porque está todo mundo escrevendo, tem gente muito boa, e gente muito boa que não consegue até colocar o seu trabalho. É injusto isso, mas o mercado editorial não consegue absorver tanta gente boa que tem escrevendo, sabe? E, então, assim, uma bela rede de amigos, de outros escritores, de outras pessoas que estejam escrevendo, participar de saraus. Tem saraus incríveis, que não são chatos nem rançosos, são lugares incríveis para se dizer poesia e para se promover a literatura. Então, acho que é um conjunto de ações, não existe uma fórmula assim para, vai por esse caminho que vai dar certo. Muito bom. Um outro comentário aqui. Marta tem toque de gênio na sua escrita e a maturidade faz seus textos mais tocantes e fazem a gente refletir sobre aspectos da vida cotidiana de forma profunda. Aparentemente não tem nenhuma pergunta, é só mesmo... Obrigada. Muito isso. Obrigada. Concordo com cada palavra ali. Tem uma pergunta assim, eu acho que é outra pessoa. Como você vê e vive as adaptações dos seus textos para o teatro? Olha, eu me desapego fácil. Eu aprendi que se eu fosse muito apegada e quisesse que houvesse uma unidade com o que foi escrito por mim, eu ia sofrer e ia fazer a equipe sofrer também. Então, assim, eu desde cedo entendi que eu sou proprietária privada só do que eu escrevo. No momento que eu cedo para uma adaptação, vira trabalho de equipe, tem outras leituras e a gente tem que se divertir. Eu fico feliz de ver que o teatro, o cinema acaba alcançando outros públicos, mas é claro que na hora que eu converso com os meus botões, secretamente ninguém escuta, é óbvio que tem coisas que eu acho que isso aí ficou meio pastelão, não era para ser, isso aí não usaram uma parte importante da obra que seria mais reflexiva e deixaram para lá porque não era comercial. Acontece isso, mas eu procuro desapegar e, nesse momento, eu viro só mais uma dentro da equipe, sabe? Não sou a dona de nada, e aí eu consigo me divertir e como eu gosto muito de teatro, é muito legal acabar conhecendo como é que funciona os bastidores, a coxia, e conhecer como é que funciona a direção, a luz. Então, eu procuro tirar proveito de mais uma coisa a aprender na vida. Muito bom. Olha, outro comentário aqui. Marta, adoro sua obra. Você está... Olha, essa é uma pergunta que, se eu fosse jornalista, a tua resposta dava uma matéria. Então, vamos lá. Você está trabalhando em algum novo projeto que possa compartilhar conosco? Eu tô. Em 2019, mas não é uma coisa... É uma coisa mais ou menos fácil. No 2019, eu lancei um livro chamado Comigo no Cinema. Eu sou apaixonada por cinema. O que eu fiz? Eu reuni todas as crônicas que eu escrevi baseadas em algum filme que eu tinha visto. Não são resenhas, não são críticas. Se eu citava, sei lá, Boyhood, por exemplo, eu pegava, escrevia uma crônica que gerava alguma reflexão baseada no livro. Então, eu peguei no filme. Peguei e fiz esse livro, Comigo no Cinema, 70 crônicas, onde todas as crônicas vinham de uma reflexão sobre um filme. Agora eu lanço em setembro, outubro, Comigo na Livraria. É a mesma coisa. Todas as minhas crônicas que foram geradas a partir da leitura de um livro
volto a dizer, não é uma crítica sobre o livro, mas aquele livro fez eu refletir sobre algum assunto, estarão nesse livro, e também muitas crônicas sobre o ato de escrever, por que eu escrevo, enfim, daí tem várias crônicas que não são sobre livro, mas sobre literatura. E eu estava hoje ainda revisando, acho que vai ficar bem legal. Comigo na livraria, vai ser lançada agora, setembro e outubro. Por aí. Demais. Estamos aguardando. Até perguntar sobre esse... Bom, a gente já falou bastante sobre os seus 30 anos, mas essa conquista da maturidade, como é que foi? Ela é um degrau depois do outro, né? A gente não acorda madura de uma hora para outra. É um jogo de perdas e ganhos, né, Jamil? A gente perde em alguns aspectos, mas acho que os ganhos são infinitamente mais saborosos e mais proveitosos para ter uma vida legal. E o que tem um aspecto assustador, porque antigamente a velhice era mais curta, agora, com todas as informações, avanços da medicina e tudo mais, a gente pode ter aí uma velhice que dure 30 anos, sabe? 30 anos é tempo à beça, quer dizer, é muito provável eu, cuidando da minha dieta, dos meus exercícios e tal, que eu possa chegar aos 90 anos, e isso é sempre muito assustador, né? Porque é uma etapa que tem limitações. Mas o que a gente ganha em depuração, sabe? Assim, de abrir mão de desperdiçar tempos com coisas que não vale a pena e conseguir manter aquilo que realmente é significativo na tua vida e ainda ter planos e ainda ter vontade de fazer coisas, acho que tudo isso é muito interessante e acho assim, não tem prazo de validade ainda, estou falando aqui dos meus 62, não sei se eu vou dizer isso daqui a 15 anos, mas não tem prazo de validade para nada, tem aí pode-se amar, pode-se viajar, pode-se começar coisas novas, pode-se mudar de ideia e pode-se ter uma vida pleníssima nesse inicinho, né? Eu estou na infância da velhice, né? Se contar aí a partir de 60 anos, estou na infância da velhice. Então, vamos ver como é que vão ser os próximos passos, mas está tudo bem. Tenho certeza. Não, tem alguns dados que saíram nesses últimos dias justamente sobre a evolução demográfica e eles são muito, no fundo, reveladores, né? Primeiro deles é que, a partir de 2050, 1/3 da população brasileira vai ter mais de 65, né? 1/3. Então, você vai ter um país completamente novo em termos da formação demográfica, né? Isso o desafio é fazer com que essa explosão de novos velhos tenham condições de vida, né? Tenham condições, porque não adianta, vou viver bastante e não ter condições de realizar meu potencial e não ter cuidados, né, necessários para dentro da idade que tu tem, das limitações que tu tem. Então, isso vai ser um grande desafio para os governos. Né? Como receber essa leva de pessoas com muito conhecimento, com muito a entregar ainda para a sociedade, mas que precisam de um cuidado especial. Inclusive, aqui na Suíça tem um debate muito... Eu, quando ouvi isso pela primeira vez, levei um choque, que é as meninas, as mulheres, no caso, as meninas que nasceram em 2020, serão as primeiras no mundo com a expectativa de vida para chegar ao século 22, Marta. Impressionante. Impressionante, né? Então, impressionante. Está nascendo, pelo menos nessa situação, nessa bolha, porque a gente está falando de bolha, nessa bolha hoje, as mulheres vão chegar ao século 22. Só de pensar nisso é absolutamente impressionante, né? Enfim. Alguém lá atrás já teve essa mesma discussão, né? As pessoas que iam chegar no século 21. Chegamos. Então, é o seguinte... Vai dar tudo certo. Vamos indo, vamos construindo aí o que a gente puder construir e fazer a nossa parte. Perfeito. Olha, só mais 2 coisinhas rápidas, porque já estamos chegando ao final. Passar um tempo fora do seu nicho de conforto, em especial viagens ao exterior, são necessariamente fontes de novas ideias para suas colunas? São, não só para as colunas, são fonte de novas ideias para a minha vida, sabe? O que acontece comigo acaba sendo transmitido para as colunas. Eu não penso nas coisas, isso aqui é bom para a coluna. Nunca é, sempre passa por mim, o filtro sempre passa. Se isso faz com que eu reflita, se isso faz que eu pense a vida de uma maneira diferente, eu aprendi alguma coisa, depois, naturalmente,
vai escapar pela ponta dos dedos no teclado, sabe? Isso que eu vivi. Mas, para mim, viajar é realmente algo fundamental, assim, é uma maneira que eu saio do hábito. Isso, para mim, é muito importante, sair do hábito, sabe? A Catherine Mansfield diz uma frase maravilhosa, né? A vida não pode ser apenas um hábito. Então, eu acho que viajar possibilita que todos esses hábitos de comer, dormir, conversar, tudo isso de certa forma, transgredido, porque a gente acaba, né, tudo é novo. Na hora que tu está viajando, tudo passa a ser novo. E a gente tem que... E a gente exercer essa abertura para o imprevisto, para falar um idioma que tu não domina e, de repente, te comunicar, que outras maneiras tu tem de te comunicar. Tudo isso é uma maneira de expansão, né, da existência. Eu acho isso fundamental. Espetacular. E uma última pergunta, uma curiosidade aqui que eu compartilho. A Claridade lá fora vai se tornar filme? Olha, eu espero que sim. Eu já tenho até um contrato assinado, já Olha recebi um só. adiantamento, mas está empacado. Está empacado. Eu até vou aproveitar, agradeço a pergunta, amanhã eu vou ligar para a produtora e dizer, e aí, vai rolar ou não vai rolar? Fala que Mas já tem vamos gente ver. perguntando. Fala que já tem É, gente perguntando. eu adoraria, mas temos uma produtora, temos interesse, temos contrato, mas a gente sabe, né, que tem muitas dificuldades também aí de captação, né, de patrocínio, de tudo. Então, não sei ainda, mas tomara que sim. Espetacular. Olha, infelizmente a gente está chegando no final. Eu teria várias outras perguntas da minha conta aqui mesmo, mas queria te agradecer muito. Eu digo sem nenhum tipo de constrangimento, feliz de um país que tem a Marta como cronista, porque fica de fato muito mais fácil de você passar e chegar na semana seguinte e te ler. E é um prazer mesmo já deu. Nossa, vivendo no meu muito. época. Olha, eu tenho uma profunda admiração por ti. Muito obrigada por essas palavras. Isso me energiza para acordar amanhã de manhã e continuar escrevendo. Muito obrigada. Por favor, contamos com isso. Tá Obrigado a bom. todos vocês que nos acompanharam aqui. Não sei se a Renê volta para encerrar. Eu posso dizer uma coisa, só queria dizer Por uma favor. coisinha bem rápida, bem rápida. Eu estou aqui, eu estou em Porto Alegre, eu vivenciei todas as questões das enchentes, eu, graças a Deus, pessoalmente não tive muitos problemas, mas continuo vendo a quantidade de pessoas que precisam. Então, quem puder continuar colaborando, por favor, dê qualquer contribuição, que isso vai ser muito útil para as pessoas que estão precisando reerguer suas vidas aqui. Espetacular. Super, super, super obrigado. Marta, foi sensacional. A gente teve uma conversa, eu fiquei pensando aqui, com vontade de dizer uma coisa que eu vou dizer, que a conversa foi uma delícia e que, assim, foi muito bom a gente ter podido, aqui nesses poucos minutos, ter um pouco corrido por dentro das tuas corridas por fora. A Associação Falbai agradece Muito imensamente. obrigada. A gente vai ter isso tudo gravado, depois disponibilizado no site da Associação Falbai. De novo, agradecendo aos doadores e convidando para mais doação, justamente por isso que a Marta acaba de dizer, as dificuldades no estado do Rio Grande do Sul ainda são imensas, então a gente precisa, sim, de apoio. Então, aí, as doações para essas 3 entidades que a Falbai selecionou, dentre outras, mas essas com as quais a gente está fazendo essa parceria. Tem também já uma programação de próximos webinários, agora no final desse mês. Racismo para quê? De estratégia de discursos com a Nina Santos. Depois tem a Márcia Barbosa, da URGS, que ela vai falar sobre esse desafio da água. E aí a gente entra depois mais na questão mesmo da internacionalização da pesquisa e desafio de fazer ciência em meio à pandemia e ao negacionismo. E tem aqui no meio, que vai entrar entre o primeiro e o segundo, Jamil Chad. A gente está aí para finalizar e definir com ele a melhor data na primeira semana de agosto, e a gente vai ter o Jamil, e claro, a Marta é sempre convidada para estar
aqui, ouvindo o Jamil nesses webinários. Acho que talvez, né, Carol, a gente tem ainda esse aí, esse é o próximo, a Nina Santos, uma baiana, grande pesquisadora. Ela é mais pesquisadora de redes sociais, de inteligência artificial, mas aqui ela escolheu falar sobre esse desafio do racismo nas redes sociais. Uma vez mais, muito obrigada. A gente sai depurado e sem prazo de validade, isso que é bom. Muito obrigada a todos e todas. E muito Obrigada, especialmente obrigada. Boa noite. Camil. Boa noite. Obrigada.